Bom, boa tarde a todos, como é que estão? Beleza pura? Bom, vou reto ao vídeo. Durante essa semana vocês estão vendo a minha experiência em relação à questão de notícia. Gente, eu contei para vocês algumas de muitas experiências que eu tive, mas é claro, eu sempre tratei em relação da minha questão de experiência que eu sempre me adentrei a noites e noites adentro lendo. Então a leitura sempre fez parte da minha vida e é algo até que eu achar porventura, ou até que eu tiver força, se eu vou continuar lendo e também agora continuar gravando. Eu aprendi a ler, a escrever com 17 anos. E, gente, pode se parecer praticamente uma coisa insignificante eu contando essa experiência para vocês. Mas, tá, tudo bem. Se eu não aprendesse a ler e a escrever, como é que eu ia chegar aqui? Vamos supor, questão de ler. Porque para escrever eu uso muito para mim assinar meu nome para diversas coisas. Gente, tá, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como que eu ia chegar aqui no canal e falar para todo mundo e ler, que é algo importante, sendo que eu não soubesse nem ler afinal. Então eu tive que aprender a ler, porque era a minha melhor forma a minha melhor expressão de mim chegar aqui e contar uma notícia talvez até de anos e anos atrás. Então, graças a tudo que eu estou gravando, por causa que, lembre-se de uma coisa, se eu não tivesse aprendido nem ler nem escrever, eu não ia chegar a lugar nenhum. E falo isso também por causa que se eu não soubesse ler e escrever, eu não teria o canal. Pode ser uma coisa insignificante, mas pode ser. Talvez até algo que eu podia deixar fora do roteiro, sim. Mas eu não podia ver e analisar a esse ponto que eu, na verdade, eu tenho um canal por causa do quê? A leitura. Quando eu falo sobre a leitura, como que eu fiz para mim passar alguns detalhes do livro Crime na Galeria de Cristal? Gente, eu tive que ler. Porque senão, se eu chegasse aqui e dissesse, gente, tem um monte de informação para passar, legal, isso, aquilo, mas eu não sei ler. Tem mais isso. Então, tudo que eu falo para vocês, se eu pego, vamos supor, um conteúdo do Google para gravar, ou da revista, ou de um livro, que seja o caso, porque eu aprendi a ler. Porque senão, como é que eu ia chegar aqui no canal e dizer, gente, tem um monte de coisinha legal para vocês, um monte de conteúdo legal, mas daí cadê a leitura? Não tem mais isso. Então, eu tive que aprender a ler e escrever. Foi necessário aprender a ler e escrever, porque se eu chegasse e dissesse para todo mundo que eu fazia vídeo no canal, isso, aquilo, pronto. Aí eu tinha que ter algo para apresentar. Porque eu não podia chegar aqui e apresentar um vídeo vazio. Já a pessoa ia pegar e apontar a câmera para mim e eu chegar e falar e não falar nada. Ficar mudo. Não tem mais isso. E é claro que a leitura para mim, a escrita para mim, ela foi uma ponte entre o canal e o meu conhecimento. Eu
vivo contando para todo mundo histórias que envolvem questão até da minha vida. Porque é o seguinte, eu preciso de algo para mim falar no canal. E eu, quando tenho a parte do canal, quando o canal ele vai completar 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu sempre gosto de contar uma parte da minha história. A minha história, se eu fosse contar tudo, eu iria pegar, acho que umas 2 ou 3 semanas, ou até umas 4 semanas. Gente, já pensou se eu chegasse para todo mundo e dissesse, eu vou contar um pouco da minha história? Mesmo aqui por a questão de eu ir no Moesc, que é onde eu consigo expor melhor até um pouco do meu trabalho até, do canal. Mesmo que eu chegasse, pegasse uma dentista daquela lá e dissesse, eu quero contar uma parte da minha história. Gente, infelizmente não ia dar. Eu só ia conseguir contar um pouquinho da minha história. Quando eu falo um pouquinho, razoavelmente, talvez até uns 3, quase 5% talvez. Eu tinha um amigo meu lá na cidade de Luzerna, desculpa. De Luzerna. Esse amigo meu, ele era sapateiro. E pena que daí depois ele morreu em 2019. Ele não veio realizar um grande sonho que eu tinha, que era mostrar meu conhecimento para todo mundo. E para ele sim, contava muita coisa. Nós se reuníamos, nós conversávamos. Algumas coisas dos vídeos meus aqui que eu estou gravando para vocês aqui, eu contei para ele. Mas eu sempre tinha aquela sede, aquela fome dentro de mim de eu pegar e eu dividir com muitas pessoas o meu conhecimento. Sempre tinha aquela sede, aquela fome. E eu tenho uma velha de um ditado que diz bem assim, a fome é com a vontade de comer. O que muda a fome com a vontade de comer? A fome é a fome. Você está com fome, você precisa de um pedaço de pão, você precisa de uma carne, você precisa de um arroz, você precisa de feijão, você precisa de batatinha, você precisa de tudo. A fome é fome. E a vontade de comer é a própria fome. Então, quando você fala a fome com a vontade de comer, é a fome por fome. E eu fui crescendo com aquela ideia de que meu canal, a minha vida, um dia eu ia pegar e eu ia dividir um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Mas daí logo depois eu comecei a pensar, gente, como é que eu vou dividir o meu conhecimento com vocês? Por causa que eu não posso pegar aqui e de cabeça por cabeça fazer uma cirurgia para mim dividir um pouquinho do meu conhecimento com vocês. É impossível. Aí, quando me falaram do canal, e daí a primeira vez eu resisti um pouco, porque eu aqui tenho leituras para o canal que eu faço, e tem leituras particularmente que eu não faço. Gente, curtam, comentem, compartilhem, eu já volto no próximo vídeo.